é de que ocorreu, segundo ele, uma evolução cultural na civilização, em função das pulsões sexuais. Isso me chamou muita atenção. Parciais, pulsão sexual parcial, não total, não absoluta, que foram desviadas por algumas metas, e essas metas mais elevadas. Ora, nós vamos ver que a incrustação, a infiltração da pulsão sexual no olho erotiza esse olho. Vamos ver isso em detalhes. Ora, sob essas condições, para Freud, a neurose provém, podemos dizer assim, do malogro dessa transformação de uma pulsão sexual parcial. Como assim? Malogro de uma transformação sexual, malogro de uma transformação de uma pulsão sexual, a neurose? Como assim? Ou mesmo, porque o olho, como órgão do corpo, prioriza um laço com uma determinada pulsão sexual parcial. Isso é interessante. Freud vai sustentar sua argumentação aí, enfatizando o papel da pulsão sexual parcial como elemento desencadeador da cegueira histérica. Isso que é importante colocar para todos vocês. Por exemplo, tem uma citação de Freud que eu gostaria muito de presentificar para todos vocês. Citação essa desse texto de 1910, que o Dr. Freud fala o seguinte: os transtornos neuróticos da visão estão para aqueles psicogênicos de modo geral, como neuroses atuais para as psiconeuroses. Dificilmente transtornos psicogênicos da visão aparecerão sem distúrbios neuróticos. Mas os distúrbios neuróticos, poderão surgir sem aqueles. Infelizmente, diz Freud, tais sintomas neuróticos ainda são muito pouco examinados e entendidos, pois não são diretamente acessíveis à psicanálise. Isso me chamou muita atenção. Por que a cegueira histérica não era acessível aos estudantes do campo da psicologia, aos estudantes do campo da psicanálise? Andando um pouco mais, aí, eu já estou quase terminando para a gente começar nessa conversa aqui com a professora Cláudia. Tá? Essa perturbação aí que eu falei, a cegueira histérica, não deixa de ser uma perturbação conflitual, com um conflito presente aí. Essa perturbação com um funcionamento pulsional se apresenta desenvolvida nos textos à luz das duas partes, como eu adiantei: pulsão do ego, o dualismo pulsional, e pulsão sexual. Tem-se esboço disso em Lacan, quando é apontado, quando o próprio Lacan vai apontar o passo freudiano. A sexualidade já está inteiramente tomada nessas palavras histéricas. Isso me chamou muita atenção. Tá? Isso é o que o Dr. Freud fala em vários momentos, em vários textos dele, que na fabricação, na produção de alguns sintomas histéricos, tá? As palavras dos sintomas estão presentes aí, no auge dessa fabricação, no momento dessa produção desses sintomas, entre eles a cegueira histérica. O essencial do que disse Freud é que existe a maior relação entre o uso das palavras em uma espécie que tem as palavras à sua disposição. Nós sabemos que a histérica, por excelência, o sujeito histérico tem, por excelência, as palavras à sua disposição. Ela fala pelos cotovelos. Eles vão morrer hablante, como dizem os hispanos. É uma mulher que fala pelos cotovelos. Ai, eu adoro. Lendo aí, uma perspectiva mais analítica ou psicanalítica, o sintoma histérico da cegueira, olha essa leitura que é realizada pelo Jacques Laminet, que me chamou muita atenção, um belíssimo texto dele sobre a biologia lacaniana.
Ele vai falar o seguinte, olha o que o Dr. Miller fala. A primeira face é um fenômeno de verdade, que Freud comenta em termos de recalque ou recalque de representações, mas de representações que são suscetíveis de uma formulação. Por exemplo, uma representação muito incomum para todos nós estudantes do campo da psicologia é a seguinte: é uma representação eu vejo, ou outra representação eu não vejo. São representações pessoais. Eis o que ele chama de representação, diz Miller aqui no seu texto, que é posto em palavras. Eu vejo e é uma representação funcional, e eu não vejo é outra representação funcional. Ainda com ele, de um lado, um fenômeno de verdade, e associado a esse fenômeno de verdade, diz Miller, um fenômeno de gozo. Eu não quis introduzir esse termo antes aqui. Mas se há uma intromissão de uma pulsão sexual no órgão olho, proposto pelo Freud aí, na cegueira histérica, propriamente dita, isso quer dizer o sujeito aí goza se servindo do objeto olhado. Ocorreu uma libido, uma intrusão da libido aí no olho. O olho perdeu aí a sua parte anatômica, propriamente dita. Não é à toa que o sujeito histérico por excelência, e vocês sabem disso, mediante as aulas que foram ministradas pela professora Poliana, que o sujeito histérico desconhece a anatomia, propriamente dita, já que ela elege, a histérica, por excelência, vai eleger outras partes do corpo como erógenas, mas não a genitália, por exemplo. Muitas vezes, no momento de uma trepada, tá? Ela não sente nada, fica inerte. Como é que eu uso esse termo? Fica, no momento da trepada, não sente absolutamente nada da penetração. Como é que chama isso? Frígida. É a frigidez histérica. Por que isso? A zona sexual feminina não foi erotizada naquele momento de uma penetração propriamente dita. Tem algo aí em jogo. Aí diz aqui, ainda com Miller, isso quer dizer que este órgão, o olho, cessa de obedecer ao saber do corpo, ao saber anatômico, ao corpo biológico, propriamente dito, o qual está a serviço da vida individual, para tornar-se suporte de a tese do Miller, de se gozar. Mas o sujeito aí usa o olhar destacado aí do olho, órgão, como objeto de gozo, propriamente dito. O se gozar é quase reflexivo. É um outro momento de você pensar a cegueira aí. Não é a cegueira somente sendo coabitada pela coabitação entre ela, o cego, e o consciente. Não. Tem algo aí que escapole a isso. Andando um pouco mais, é o que infere Freud. Se o órgão cessa de funcionar, é porque veio a ser habitado por um se gozar. Tem uma infiltração de um gozo aí no olho. Tem uma infiltração meio de uma pulsão, segundo Freud, uma pulsão que é a pulsão sexual. E tudo se passa como se fosse culpado desse se gozar. A gente se culpa de se servir muitas vezes do objeto olhar. E fica morrendo de culpado. Meu Deus, logo eu vou mexer com isso? Não fui eu que estou olhando aquela mulher linda.
está desfilando diante dos meus olhos. Retoma aí Freud, seu lembrete, que se apresenta. Isso aí é muito comum, isso. Dr. Freud, você vai colocar quase nas últimas passagens, nas últimas frases, e isso que ele vai chamar de complacência somática. Dr. Freud vai colocar, tem uma conversão psíquica aí. Você pega um conflito psíquico e o converte numa certa expressão somática, numa certa expressão de um corpo. Isso é muito importante colocar para vocês. O Dr. Freud vai chamar isso de complacência somática. Com Freud, ele vai dizer o seguinte: esse é o fator que, em relação à histeria, designei provisoriamente como complacência somática dos órgãos. Andando um pouco mais, vimos que no texto de Freud, o olho se apresenta erotizado mediante a infiltração pulsional. Esse fenômeno é nomeado, segundo Miller, como recusa do corpo. Quer dizer, você recusa o corpo anatômico e passa a lidar com um outro modus operandi corporal, digamos assim. Posso afirmar por aqui, só diante de vocês, né, que a posição subjetiva histérica não leva em conta a anatomia, não leva em conta o biológico. Sob essas condições, afinal, qual é o estatuto do corpo na histeria? O que ocorre na perspectiva aberta por Freud com Lacan com o corpo histérico? É uma grande questão e a gente vai conversar sobre o estatuto do corpo na nossa próxima jornada aí, que vai ocorrer dia 20 e dia 21, tá bom? É isso, setembro. Obrigado a todos vocês. Espetáculos assim bem impressionantes. E o texto que Beto escolheu, então, é Concepção Psicanalítica do Transtorno Psicogênico da Visão, de 1910. Eu li quando ele falou que ia trabalhar com esse texto, é muito interessante. Por quê? O que ele escolhe? Um sintoma. O sintoma, ele era trabalhado na época, imagina, 1910 e até mesmo antes, né? Quando ele começou no Charcot, nem antes. Era trabalhado no campo da medicina, não é? Freud mesmo médico. Como um sintoma, como no caso uma paralisia, como no caso estudado a cegueira, pode se tornar um sintoma psíquico. Estranho, muito estranho imaginar isso, né? Como o Beto expôs na concepção psicanalítica, porque tem uma sexualidade ali envolvida, tem uma pulsão sexual, é da ordem do sexual que aquilo acontece daquela forma. E é impressionante, assim, era impressionante, porque sob hipnose ela enxergava e parava de enxergar. Como assim? Né? Isso pode acontecer. Até mesmo as palavras do hipnotizador, elas podem mobilizar aquele corpo daquela forma. Eu fico impressionada. E isso acontece, o hipnotizador, na época do Charcot, era um médico, né? Hoje o hipnotizador ele pode estar em outros lugares, ele pode estar em outros campos, né? Por exemplo, tem um texto, né, da Psicologia das Massas, que numa assembleia grande, uma pessoa, né, um palestrante que domina a hipnose, ele pode hipnotizar as outras pessoas. E por que ele pode hipnotizar?
como Freud coloca no texto, por autossugestão, porque as pessoas querem, né? As pessoas querem ser hipnotizadas. Então, o hipnotizador não está só dentro do hospital, ou no hospital psiquiátrico, ou no hospital geral. Não. Hoje ele está em vários lugares. E a gente, muitas vezes, fica hipnotizado sem saber. Porque a gente faz coisas sem saber. Não é? E é isso. Como eu faço coisas, como o meu corpo se mobiliza a tal ponto de me deixar numa situação assim, que eu fiz coisas que eu não acreditava. Bem, a gente faz isso quando bebe, né? Quando bebe, a gente fala assim, gente, eu não acredito que eu fiz isso, né? Mas então, a gente está sob efeito de substância química. Mas sob efeito de palavras, você fazer coisas que você nem acreditava que ia fazer. Então, esse é um ponto que mexe com a gente. Isso tem a ver com o sintoma histérico. Essa é a autossugestionabilidade e sugestionabilidade, né? Ou você pode ser sugestionado ou você pode ser autossugestionado, depende da situação. Esse é um ponto. O outro é afetar o corpo de tal modo que ele não funcione mais. Não é isso que o Beto disse, no caso a visão. Desde aqui nós temos os alunos da psicologia da faculdade e como hoje era meu dia de dar aula, para estar aqui com vocês, eu pedi aos meus alunos que viessem. Então nós temos alunos da filosofia aqui presentes, aqueles que conseguiram vir, né, porque às vezes longe das pessoas. Na filosofia, o Aristóteles, em um livro chamado De Anima, que o De Anima em latim, Peripsyche em grego, ou em português da alma, acerca da alma, ou acerca da mente, depende da tradução. Não é? E ele diz o seguinte, as partes do corpo, o corpo, ele permeia, a alma, ela faz parte do corpo. E de que forma? Ele dá um exemplo, justamente um exemplo muito interessante que ele dá é o da visão. Ele diz, uma coisa é o olho, outra coisa é a visão. Ou, em outra tradução, uma coisa é o olho, outra coisa é o olhar. No olhar ou na visão está a alma. Ela não está no olho, especificamente. Né? Então, aí para Aristóteles a alma era o funcionamento, ela permitia a vida, né? E o funcionamento daquele corpo. A histeria, a neurose, ela faz com que aquele olho não veja mais. Então aquele olho que tinha a função de olhar, não olhe mais, não vê mais, não tenha mais acesso à visão, mesmo podendo. Então há algo de uma desfunção, há um corte no funcionamento ou na fisiologia, né? A fisiologia você deveria olhar e você não consegue. E isso é o quê? Como disse Beto, pela sexualidade. Há algo que na sua sexualidade você não conseguiu olhar e você não olha mais. Como no texto ele diz, né, como uma espécie de punição, né? Não lembro o nome que exatamente ele diz no texto. E é isso, assim, você se impede de ver algo que você poderia ver, mas não é consciente. Você não se impede porque você quer, porque quem não vai querer ver? Quem vai querer atingir o olho a tal ponto de não ver mais? É porque algo é muito... É algo da ordem do não possível de ser visto. Né? Não possível de ser visto. Então eu não suporto, do insuportável de ser visto.
Então é preferível não ver a ver. E nesse texto, como o Beto pontuou, ele fala de retorno do recalcado. Nós, na filosofia, nessa disciplina, nós estamos trabalhando filosofia e psicanálise, estamos trabalhando com outro texto de Freud, esse texto é de 1910. Nós estamos trabalhando com um texto de 1926, que se chama Inibição, Sintoma e Angústia. E nesse outro texto, ele diz o seguinte, a pulsão, ela vai até um certo ponto do insuportável e depois, o que acontece? Como é insuportável, há uma regressão. E a neurose se faz aí, ela se dá aí, quando você regride a um momento anterior. E o sintoma é isso. E o sintoma, para ele, nesse texto, é algo que acontece no corpo. Acontece no corpo porque o recalque não deu conta. Não deu conta, então, você não fica só recalcado, você só não esquece daquela cena que você não suportou ver. Você simplesmente afeta o corpo para não ver, porque aquela cena fica na sua cabeça que você não vê mais. Mas aí, como o Beto disse, você vê com outros olhos. No inconsciente, o Freud coloca, né? No inconsciente você está vendo e na consciência não. E isso é interessante, como a gente consegue afetar o corpo de tal maneira com algo que psiquicamente é insuportável, né? O que a sexualidade tem de tão insuportável assim que é necessário afetar o corpo? O Beto falou da frigidez, né? Que é melhor não sentir, ou não ver, ou não sentir a sexualidade. Tem um filme, como é que é? A Festa de Babette, não sei se vocês viram a Festa de Babette. Na Festa de Babette, eles decidem não sentir o prazer com aquela comida, né? É uma decisão de não sentir o prazer. Um outro filme muito interessante nessa questão dos corpos histéricos é o filme de Augustine. É um filme que tem no YouTube, que é sobre essa paciente do Charcot, né? E a gente vê toda aquela cena, né? Tudo como acontecia. Então, como é que o corpo é tão afetado quando a mente não dá conta? Então, acho que é uma coisa muito importante para se perguntar. A psicanálise diz, isso é um sintoma. E isso é um sintoma psíquico, né? Ele fala transtorno psicogênico da visão, né? Um sintoma psíquico. Como um sintoma psíquico pode afetar uma função do corpo? Né? Eu acho que vale a pena pensar. Por exemplo, tem asma, pessoas que são asmáticas. A asma, tudo bem, ela é genética, tá? Mas a manifestação dela é psíquica. Então, em algum momento, a pessoa se sufoca. Né? Quando você diz, às vezes tem gente que diz, eu estou sufocado, né? Isso me sufoca. E tem gente que aparece no corpo, esse sufocamento. Então, por que aparece? Você falou de conversão, né? Por que há essa conversão? O Freud, no texto que nós estamos analisando lá na UFES, ele diz o seguinte, quando há uma conversão total, a gente não consegue falar nada sobre aquilo, nada. Quando você não consegue nem enunciar em palavras, nada pode ser dito sobre isso. E ele falou assim, vamos abandonar essa investigação do sintoma quando abordamos os sintomas histéricos. É como se o sintoma histérico fosse muito silencioso, fosse um grande silêncio que se manifesta no corpo. O Beto falou sobre histeria em lugares públicos, né, que eu estava sempre como debatedora, em 3 momentos, um momento numa aula do livro, um outro momento
numa aula como essa, na PUC de Goiás, e agora aqui, e eu sempre faço a mesma pergunta para ele, o que é essa conversão? A gente pode dizer que o que é quando essa conversão se dá, o que acontece com o corpo, né? A gente já sabe que ele não funciona, acontece uma inibição da função. Mas o que está acontecendo ali? Beto disse, tem um gozo, quer dizer, tem uma sexualidade que se manifesta de outra forma, por exemplo, em não ver, ou por exemplo, como estar frígido, ou por exemplo, como tendo um ataque asmático. Enfim, esses são os pontos que eu trouxe para conversar e espero que vocês possam, não sei, as questões que vieram para vocês, que vocês possam colocar e a gente comece a trabalhar, tá bom? Eu agradeço, né, a atenção de todos e aguardo para o debate, para a conversa. Muito obrigada. Já tem uma colega perguntando. Você pode vir para poder usar o microfone? Aí você vem aqui, por favor. Muito obrigada. Você podia se apresentar para a gente também? Boa noite, eu me chamo Emanuela, eu sou estudante de psicologia do 8º período. Deixa eu ver. E essa questão da sexualidade ficou na minha cabeça sobre a parte de não sentir prazer e sobre ser algo tão forte que a mente não dá conta, por isso que fica tão travada. Tem alguma forma de lidar com isso de outra, não sei, maneira? Porque a sexualidade devia ser algo mais natural e o cérebro, congelar essa parte para não sentir é uma coisa que, não sei. Bem interessante, né? Como é isso? Isso. Alguém mais gostaria de perguntar? Porque aí depois a gente vai, para a gente só não ficar falando. Uma questão, e obrigada pela questão. Alguém gostaria? Poliana. Eu também vou fazer uma pergunta que eu também já fiz para o Beto, que é, na atualidade, por mais que a gente refute o DSM, ele está colocado. E aqui eu dou aula de psicopato. E tem um transtorno específico que parece afetar excessivamente o corpo, que é o transtorno de pânico, síndrome de pânico, né, os eventos de pânico. Um episódio de pânico é um episódio de corpo. As pessoas relatam sufocamento, taquicardia, choro, tremor, dormência, mão, rosto, língua. E é uma experiência de quase morte para alguns, assim, que se deslocam imediatamente para o hospital para ser atendido, porque acham que estão tendo um infarto, né? Normalmente, esse é o discurso. Será que isso, que na atualidade se nomeia como transtorno de pânico, entra nesses episódios de conversão? Eu também. Ele responde, depois eu respondo. Não. Vai lá. Essa questão por que não sentir, né? Por que não sentir? Essa é a pergunta que Freud faz nesse texto de 26, que é um dos últimos textos dele, né? E ele não responde por que a sexualidade parece ter algo tão terrível para as pessoas. Por que
isso, né? E ele fica se questionando sobre isso. Mas ele mesmo dá uma resposta quando ele diz assim: é inevitável que aquilo que a gente não dá conta, que aquilo que a gente não consegue entender por coisas ou outras, termine em sintoma. Essa pulsão, essa sexualidade, ela inevitavelmente termina em sintoma, um sintoma qualquer. Aí o sintoma pode ser esse, por exemplo, de não sentir nada, ou pode ser, sei lá, uma outra forma de lidar com a sexualidade. Por exemplo, de uma forma fetichista, né? Alguém, por exemplo, que tem fetiche por pés, por exemplo, ele parou ali. A Augustine, no filme, eu recomendo bastante que vocês assistam. A Augustine, ela começa a tremer, ela dá ataques convulsivos. E ela dá paralisia corporal, ela teve paralisia no braço. Então ela dá uma paralisia, cada um faz o que pode. E aí, a consequência é que a sexualidade humana, assim, que se conclui que a sexualidade humana ela é muito ampla, porque cada um faz o sintoma que puder fazer. Né? Tem gente que, sei lá, eu dei o exemplo do fetiche, mas tem muitas coisas. Tem gente que vai escrever, tem gente que vai rezar, tem gente que vai, sei lá, cantar. Eu tenho amigos que são artistas plásticos, até bom lembrar nessas nossas jornadas, a gente vai trabalhar sobre o corpo, sobre a memória, e vai ter uma exposição também com artistas plásticos que foram alunos e professores da UFES, na sua maioria, e que eles estão trabalhando o tema, corpo, memória. E eu tenho, por exemplo, foi uma professora da UFES, a Dilma Góes, minha amiga, ela chega e diz o seguinte: olha, eu sei, quando eu começo a sentir um incômodo, está na hora de tecer, que ela faz tecelagem, está na hora de tecer. O Atílio Colnago, que é outro, meu amigo também, outro artista, também foi professor da UFES, ele diz: quando tem um incômodo, está na hora de pintar. Então, cada um responde à sexualidade de um modo. Os artistas, né, que são privilegiados com sublimação, né? As pessoas que são do campo religioso, com oração, as pessoas que são do campo do estudo, com estudo, as pessoas que for fazer ciência, com ciência. Isso são todos exemplos da ordem da sublimação. Mas tem aqueles que entraram em recalque, só que a sexualidade ela é tão poderosa que você não consegue recalcá-la toda e parte aparece no corpo, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um tique, né, de ficar piscando, de fazer umas coisas assim, e isso é da ordem da sexualidade. Então, enfim, a sexualidade, quando ela é humana, ela não é instintiva. Por isso que o Freud não usa nem o termo instinto tanto, ele usa esse termo pulsão, que ela é um impulso que vai, mas que não chega ao seu objetivo final. Ela vira. Por quê? Bem, porque, segundo Freud, isso é parte da evolução. A evolução humana nos levou a isso. Nós perdemos o nosso olfato que nos guiava, né? E como nós não somos mais guiados por esse olfato, por essa pulsão olfativa, a gente não sabe muito bem lidar, porque somos mamíferos, né? A gente não sabe muito bem lidar com a própria sexualidade. E faz sintoma, e o sintoma pode ser também essas sublimações que eu falei, tá?
Ele também pode ser. Tem gente que considera até que é estilo, né? Eu gosto muito dessa tradução estilo. E quando a Poliana, não sei o que o Beto vai dizer, bem interessante quando a Poliana, você perguntou da sexualidade, quando a Poliana pergunta, e o ataque de pânico que as pessoas têm? Isso então é da ordem da sexualidade? Porque é pulsão. Mas é algo assim, mais que um sintoma, é algo que você está lidando com a morte, com o ser para a morte que nós somos, né? Você está diante da morte, tanto que muitas pessoas vão para o hospital. Os médicos já sabem o que eles fazem quando a pessoa está e os exames não respondem e ela está sentindo, parece um ataque do coração, e os exames não respondem aquilo, eles dão um remédio ansiolítico. E se o ansiolítico funciona, se a pessoa se acalma, aquilo é pânico. Em geral, eles fazem esse tipo de conduta, né, de protocolo. Né? Isso acontece direto no ponto-socorro. Então, o ansiolítico resolveu um problema que parecia um ataque do coração. Nesse mesmo texto que nós estamos trabalhando, Inibição, Sintoma e Angústia, o Freud fala disso. Ele diz que a angústia, assim, tem angústia diante da morte, angústia de castração, várias angústias, mas a angústia, ela tem sempre uma primeira vez, e a primeira vez que, quando ela surgiu, foi no momento do nascimento, porque é justamente um momento em que você está diante da morte. E acontece o que no nascimento? Para a passagem do feto, há uma compressão dos pulmões, o coração bate acelerado. Então, quando você se encontra numa situação diante da morte possível, né? Sei lá, algo que represente de alguma forma, se a morte se apresente para você de alguma forma, um acidente de alguém, não sei, há um retorno àquele primeiro momento onde você esteve diante da morte possível, que foi o momento de nascer. Então, os órgãos mais afetados no momento do pânico são a respiração e o coração, e por isso que se confunde muito com um infarto, né, ou um problema de asma, assim, né, um sufocamento, alguma coisa dessa ordem. Mas ele é mais do que um sintoma, porque é a morte se apresentando. O sintoma, quando você recorre ao sintoma, é antes de chegar à morte. Então, lá no Inibição, Sintoma e Angústia, ele vai dizer que o ataque de pânico, ele não fala isso porque ataque de pânico a gente chama agora, né? Mas que ele chama lá de ansiedade. Essa ansiedade, ela tem muito mais a ver com a angústia do que o sintoma, mas é angústia primeiro, porque a morte está se apresentando. Depois, em algum momento, você tem recurso ao sintoma, que o sintoma é sempre um bom recurso, né? Você lidar com algo que você já soube em algum momento é melhor do que com algo do qual você não sabe, como, por exemplo, a morte, né? Você queria perguntar? Essa questão os histericamente cegos são cegos à consciência, essa conversão histérica para cegueira também aparece com o desejo de cegar o que a consciência não consegue dar conta de simbolizar ou de inscrever em um campo imaginário também, ou no campo da consciência em total. Ele aparece com um desejo de cegueira também. Vou deixar o Beto.
Eu vou por partes. Eu não vou responder de imediato a sua questão, Samuel, mas eu vou somente acrescentar algo que diz respeito a essa maneira que a psicanálise vai se servir para ler o sintoma. Esse sintoma com palavras. Eu tentei recuperar um pouco aqui o momento de surgimento da própria psicanálise propriamente dita. Tem um célebre caso que o Dr. Freud, juntamente com Breuer, atendeu, que é o caso Elizabeth. É o caso Elizabeth, é isso mesmo. Aí, olha a distinção aí para a gente ficar um pouco mais evidente entre o sintoma médico e o sintoma psicanalítico. A célebre paralisia de uma perna. A Cláudia fez alusão aqui aos movimentos que tem a cegueira histérica, tem a paralisia, que diz respeito a algo de um certo movimento que é afetado também. Tem alguns pacientes que chegam até a gente com cadeira de roda, mas saem andando, é importante falar isso, porque ocorreu uma mudança aí, tá? Eu não quero entrar muito no detalhe, isso é muito comum, tá? Porque alguns pacientes sofrem de alguns sintomas, aliás, sofrimento é inerente ao sintoma. E a tese da psicanálise em relação à fabricação, à produção do sintoma, pelo menos no momento inicial, a marcar uma distinção entre a prática médica e a prática psicanalítica, é a seguinte: no caso Elizabeth, por exemplo, paralisia de uma perna. Até então, pelo discurso médico, eu abordava essa paralisia me servindo de um recurso da neurologia. Como vocês sabem, eu dava uma cutucada no joelho, paralisado, e como um arco reflexo, para usar os termos aqui, eu imediatamente respondia a essa cutucada que eu dava no meu joelho. A psicanálise vai ler isso de forma diferente. No caso Elizabeth, a cutucada no joelho, em vez dela responder através do arco reflexo, tá? Ela vai se contorcer toda. Ela vira os olhos, olha para cima, a sua expressão facial, no momento em que ela se contorce, é mais de gozo, mais de prazer, é mais de alguma coisa que vai além do prazer, mas não de dor, como no arco reflexo. Eu quero supor que por essa via dá para a gente distinguir melhor o campo da paralisia histérica e o campo da paralisia lida pela medicina, ou lido, como a prática médica lida com a medicina, lida com a paralisia. Vamos agora à questão sua, Samuel. Como é que eu posso? É uma questão difícil. Está me tentando me enquadrar aqui. Como a gente pode responder a sua questão? Deixa eu ver se eu consigo retomar, Samuel, o que você disse, se essa... Da questão da conversão histérica. Da conversão, ela é da ordem do imaginário, não é isso? Sim. Se ela aparece também como um desejo de cegueira, frente a essa coisa que não se inscreve no campo ou do imaginário, ou no campo do consciente, esse desejo de estar inconsciente frente a isso, que é tão escancarado que talvez não se inscreve para a pessoa. Entre o consciente e o inconsciente, a sua pergunta. Quer dizer,
a questão, do que eu falei, que ele me encurrala um pouco, ele está querendo me enquadrar. Se eu tentei evidenciar para todos vocês que a questão do olho, que até então era cego, tá? E lido pela prática médica, pela prática filosófica e pela prática literária, enquanto cegueira, coabitando a dimensão do consciente. A tese de Freud em relação a isso é a que eu tentei semear aqui para todos vocês. É a seguinte: eu tenho que pensar que esse órgão aí, que faz parte do corpo anatômico, ele tem que ser vazado por algo que até então é inexplicável. Na ocorrência, e por excelência, tem uma infiltração aí da pulsão nesse órgão. E essa infiltração da pulsão foge um pouco, e muito, diria assim, do recurso do imaginário. Essa infiltração da pulsão aí se inscreve mais na ordem do real. A gente não tem como dizer, não tem palavras que eu possa me servir para traduzir melhor o que vem a ser essa infiltração pulsional nesse órgão aí. Desconcerta um pouco isso que a própria Cláudia colocou, a regulação ou o funcionamento desse órgão. Ele não passa mais a ser regulado, por exemplo, somente pelo aparato da visão. Eu posso também me satisfazer à luz desse órgão, por que não? Vou olhar. Eu posso, o tempo que eu me levo a usar, eu posso me gozar de forma diferente. E esse gozo por excelência que emerge aí, se inscreve na ordem do real. Foge um pouco do escrúpulo do imaginário, foge um pouco da dimensão do imaginário. Ora, nesse sentido, é só uma aparelhagem psicanalítica, mediante o desejo do analista, que pode vir a desvelar isso. Porque sem esse aparato psicanalítico, propriamente dito, mediante a entrada na boca da cena aí, do desejo do analista, isso nunca vai ser operacionalizado, desvelado, propriamente dito. Quer dizer, o que eu consigo responder a sua questão é mais por essa via, para tentar melhor aí traduzir. Essa questão, por exemplo, da cegueira, o que o Beto tenta trazer, vamos tentar falar de outro modo, né? Tinha algo da ordem sexual que foi insuportável, então ficou cega. Mas o prazer continua ali, naquele desprazer. Tem um prazer, porque ninguém vai ter o prazer de ter ficado cego, né? Mas tem um prazer ali. O prazer acaba naquele órgão. A tal ponto, por exemplo, quando tinha a transformação, né, o ataque histérico, né, a gente via que era um prazer. Aquelas fotos lá que eu trouxe para vocês, é perceptível que tem um prazer ali. Mas na cegueira tem um prazer. Numa dor de cabeça, por exemplo, insuportável, tem um prazer ali naquele desprazer. Porque é algo. É como você conseguiu lidar com o prazer almejado. O Freud chama de prazer substitutivo. É o prazer que você conseguiu. Então, aquela cegueira, ela é muito erótica. Aquela paralisia, ela é muito erótica. Tem pulsão ali, tem eros ali.
E aí, quando ele diz, precisa do desejo do analista para mobilizar, precisa mobilizar de algum jeito. Às vezes, certos tratamentos, por exemplo, seja com fisioterapia, com massagem, não sei o quê, às vezes funcionam por causa da relação que se cria com o profissional. A gente sabe disso, trabalhando em serviço de saúde. Que às vezes muitas coisas funcionam pela relação com o profissional, que a gente chama hoje em dia de humanização, né? E no SUS é Humaniza SUS. Então, aí você consegue manejar alguma coisa. E isso é transferência. Para a psicanálise, na leitura psicanalítica, isso se chama transferência. Então, isso que mobiliza. E o que está por trás, quando você pergunta do desejo, o Beto responde, é o desejo do analista. Que está por trás. Quer dizer, a pessoa que sabe manejar, né? Um saber manejar essa situação. Mais alguma questão? Você não vai responder minha questão, não? Sobre a conversão e o acontecimento de corpo. A Cláudia está me perguntando aqui a questão da complacência somática que o Dr. Freud coloca aí no último momento do seu texto, ou da conversão psíquica, que ela volta e meia ela retorna sobre essa questão, como ela colocou aqui muito bem. Como que a gente pode se servir do aparato da produção de um sintoma histérico para melhor responder à questão da Cláudia? Eu lembro que de viés, eu lembrei muito de uma colega minha que não conseguia fecundar-se. Você deve colocou essa questão, né? Que diz respeito a algo na conversão também. Mas não mais que de repente, essa colega minha, à luz de uma interpretação que no horizonte dela tinha algo fálico, algo de uma fecundidade, podemos dizer assim. Só sei que essa colega, com o tempo, começou a parir, a ter crianças. Por que isso ocorre, será? Por que antes ela mobilizava umas certas defesas psíquicas e evitava uma pequena conjugação imediata na gravidez, que é justamente o crescimento da barriga, a mudança da própria imagem. Aí, gradativamente, no decorrer da experiência analítica dela mesma, ela relata isso. Ela pôde se ver de forma diferente. Olha a questão do olhar aí. Ela era cega em relação às próprias transformações corporais que ela poderia adquirir no momento da gravidez. Ela estava cega. Isso me chamou muita atenção, tá? A cegueira aí sendo perpassada a nível dessa conversão psíquica dela, tá? Do outro lado, jamais não pode esquecer que do ponto de vista psíquico, quando se fala em conversão psíquica, totalmente dita, você pega algo psíquico e converte esse algo psíquico numa expressão somática, numa manifestação corporal, por exemplo. O Dr. Freud vai chamar isso no final do seu texto complacência somática. Quer dizer, o corpo, o soma, propriamente dito, histérico, ele se posiciona de uma tal maneira que algo da termo seu encara, algo da sexualidade, ele passa a se inscrever.
onde passa a sofrer um novo destino, um novo efeito. E é nesse sentido que há uma complacência, é nesse sentido que há uma conversão. Porque eu pego algo psíquico e desloco esse algo psíquico numa certa manifestação do meu soma, da minha complacência somática, do meu corpo. Sendo assim, eu mexo com eu mobilizo uma parte do corpo que até então não era mobilizada. Na ocorrência, e essa é minha colega, e na ocorrência aqui do que eu tentei falar, o olho. Não deixa de ser uma complacência somática também. Por isso que o Freud amarra o seu texto à luz da complacência somática. Você quer falar alguma coisa? Por favor, fala lá, comenta. Eu achei interessante, muito poderoso a complacência somática, que você deu o exemplo da sua colega, da gestação, que ela se viu com barriga, né? Ou seja, ela estava cega e ela, vamos dizer, que voltou a enxergar, né? Eu vejo isso em caso de doença. Eu já vi pessoas com câncer durar 1 ano e pessoas com câncer durar 12 anos. Eu já vi. Isso é no caso da complacência somática. Eu, na minha leitura que eu faço, ainda que seja provisória, sim. Por quê? Eu vou te justificar. Por exemplo, eu tive um irmão que foi diagnosticado na época e na ocorrência com o pior câncer na cabeça, a gente chama glioblastoma multiforme, que é o pior câncer da cabeça que tem. Aí, o médico que fez a cirurgia em São Paulo falou assim, vai virar no máximo, vai durar no máximo 4 meses. O desgraçado morreu depois de 4 anos. Quer dizer, o que sucedeu aí? E tem um detalhe, quando ele morreu, já estava escrito como é que ele ia querer essa morte. Porque ele exigiu, eu nunca vou esquecer isso, no seu testamento ele exigiu que, caso ela entrasse em determinada fase, chegasse até determinado ponto, a partir daquele ponto, a gente poderia não dar água a ele mais, nem tampouco alimentação. Ele morreu em casa. Só para você ter uma ideia. Viu lá, determinação aí. Modo de viver, né? O poderoso modo de viver. Cara, não abria mão daquilo que ele queria. Quando a Cláudia pergunta sobre a complacência somática, a sua questão me parece que me induz a responder por essa via também, entendeu? Tem algo aí que o sujeito é atravessado, onde ele mesmo não sabia desse atravessamento no momento anterior, mas no momento anterior, no momento posterior, sim, ele passa a saber. E aí, minha filha, aguarde as consequências. Aí, viu? Por favor. Me ajuda aí, hein, Roberto? Ficou uma dúvida do Roberto, ele me perguntou e eu também me questionei. Essa questão, ela está mais ligada no âmbito sexual ou também pode se estender para esferas sociais, familiares, ou é mais nessa... É porque você falou muito sobre corpo, né? E a gente se questionou um pouco sobre isso. Ficou se a cegueira, ela está ligada também em outros âmbitos, não só no âmbito sexual. Exemplo, a frase de William Shakespeare, de o amor é cego. E aí não vai aparecer uma questão fisiológica, mas de amar aquela pessoa, mesmo enxergando ela conforme você quer. Isso está ligado também? Seria um tipo de cegueira? Será que vocês estão chamando a cegueira amorosa? Isso está ligado a questões de não só amorosa, mas eu digo assim,
em questões de relações na sociedade, a sua postura. Se você se coloca numa situação de dependência quando você tem potencial, se você se coloca em situação de submissão quando você pode liderar, mas com a questão de uma cegueira em que você se auto-sabotou ou não. Isso pode ocorrer. Isso que vocês estão falando pode ocorrer. Mas, no entanto, quando você se auto-sabota, resta saber a dimensão, eu vou usar um terminho aqui muito caro na psicanálise, superegóica disso. A culpa, tá? Que você tem aí em querer promover esse auto-sabotamento. Quando você sabota algo, tem um deslocamento aí para o eixo da culpa. Resta saber se até que ponto que você não é culposo por promover essa sabotagem. No fundo é você mesmo que promove a sabotagem. Isso é muito importante colocar para você aqui agora e para vocês em geral. Você quer falar alguma coisa, por favor? Você está batendo a mão assim? Mas assim, o que eu quero dizer mais ainda... Mas esse é um nível bem metafórico, né? Então é um nível assim de inconsciente, é um nível de inconsciente assim mais elevado. Você citou Shakespeare, como eu falei de sublimações aqui, né? É um nível alto de sublimação. Quando ele vai para o corpo, é que a sublimação ela é mais rude, mais rudimentar, entendeu? É aquilo que escapou do inconsciente, e aí eu acho que até um pouco a gente volta à questão de Samuel aqui. Escapou e apareceu no corpo. Aqui ele usa o termo acontece no corpo, né? Então, aí quando você coloca o corpo e outra questão, essa questão que vocês estão colocando mais social, mais metafórica, mais sublimatória, ou um recalque mesmo, às vezes é um recalque, né? Não é uma sublimação, é um recalque mais bem sucedido. Quando ele não é tão bem sucedido, quando sobra alguma coisa, só sobra o corpo. Por quê? De onde vem essa pulsão? Essa pulsão, ela vem do corpo. Então ela tem que ir para algum lugar. Ela busca o quê? Satisfação. Ela tem que ir para algum lugar. Não se satisfez de maneira indireta, por assim dizer, metafórica, substitutiva. Não conseguiu. Então sobra o corpo. Aí o sintoma ele pode ser, e eu achei muito bonito quando você fala assim, o amor é cego, então uma cegueira amorosa, né? Então eu fico cego aí. Realmente é um nível bem elevado, muito mais elevado do que se eu ficasse cega mesmo, se eu tivesse um problema de visão eu não conseguisse enxergar. É um nível de elaboração, é um nível inconsciente, um nível de associação de traços mais elaborada. E a gente está dizendo, quando você tem um ataque histérico, você tem, né, tá indo, como disse a Poliana, tá indo para o hospital lá, com medo de morrer e não sei o que, isso é muito menos elaborado psiquicamente, né? Então o recalque, ele aumenta o nível de elaboração, a sublimação aumenta o nível de elaboração, e quando o nível de elaboração é baixo, você tem pegar uma ponga aqui. Eu achei legal a sua questão, porque nos reenvia a um certo momento do ensino do Lacan, que é o último dele, em que ele chega até a nos dizer que a prática psicanalítica, ou a análise propriamente dita, é um fato social. Naturalmente, o campo social é requisitado a comparecer no momento que você aborda aí isso. Nesse sentido, a gente poderia pegar a ponga aí com o seu questionamento, que é o seguinte: tudo bem, nós falamos um pouco sobre os sintomas histéricos, as manifestações
ou as fabricações dos sintomas histéricos no início da psicanálise, mas e na contemporaneidade, hoje, como é que se manifesta os sintomas histéricos? Será que a gente pode lê-los como outrora líamos a emergência dos sintomas histéricos? É uma grande questão, me parece. Só quero agradecer a você porque me assanhou a abordar isso. Tá? Essa pergunta que eles fizeram sai um pouco do transtorno psicogênico da visão, pode entrar no temperamento do humano, o temperamento que fala, o temperamento que fala sobre o temperamento humano, que é mais um lado emocional, vamos dizer. Adoro suas expressões, você está me ensinando muito, tá? Fique à vontade, pode continuar, fique aberto aí e continuar falando, tá bom? Por que não? Tá? Por que não? Eu diria assim, tá bom? Bom, gente, eu vou agradecer muito à professora Cláudia, ao professor Alberto, pela presença aqui na Docton, por serem tão brilhantes como foram, sempre são. Vou convidá-los para sempre estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que ainda não tiveram psicanálise, espero que cheguem lá já mais amistosos com a psicanálise. Muito obrigada. A gente precisa encerrar porque os nossos alunos quase todos pegam ônibus e tem horário do ônibus. Então, muito obrigada a todos e a todas presentes. Muito obrigada aos professores.